nuvens serão dispersas. Naquele instante não se ouvirá o som da aurora que chega. E parece que todas as coisas estão ali simplesmente para nos assustar. Mas na verdade, o dia do Senhor ainda não irá vir. O dia do Senhor já aconteceu. Nós vivemos o dia do Senhor. O dia do Senhor é aquele dia que Ele fez para nós. O dia que o Senhor fez para nós é o dia em que nós nos colocamos em oração, em que nós ofertamos nossas ações de graças, em que nós fazemos o nosso jejum espiritual. É o momento em que nós começamos a buscar a Deus. Quando nós ouvimos o nosso calendário, nós falamos assim: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí começava primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, primeiro. E os cristãos entenderam: nós não vivemos nas trevas. Nós não nos perturbamos quando as montanhas se abalam. A nossa esperança não nos é tirada quando nós passamos por uma situação que nos ameaça, porque a nossa confiança, ela está alicerçada nas mãos de Deus. Nós já vivemos o dia do Senhor, mas no mesmo instante em que um vive o dia do Senhor, existe um outro que vive um dia de trevas. Por isso tem um evangelho apocalíptico que ele diz assim: duas mulheres estarão no moinho trabalhando, uma será levada, a outra será deixada. Dois homens estão no campo ceifando, um será levado, o outro será deixado. Então, como é que nós entendemos isso? Deus escolhe a quem Ele quer levar? Não acredito. Mas existem pessoas que enxergam a quem seguir, e elas não se confundem, elas não se perdem, e elas não são envolvidas pelas trevas, porque elas conseguem discernir o caminho a percorrer. E esse caminho é a verdade, é a vida, é o próprio Jesus. Então, não é que um foi levado e o outro foi deixado para trás. Somos duas pessoas a moer e duas pessoas a ceifar. Um viu e o outro ainda não viu. E quando ele olha em sua volta, todas as coisas o deixam perplexo e acuado, porque começa a brotar o pânico. Às vezes as pessoas dizem assim: Frei, eu tenho medo. Graças a Deus que você tem medo, porque no momento em que você se dá conta que você se sentiu medo diante de uma situação, é o seu limite te avisando: não posso passar daqui. Eu gostaria muito de dar um passo a mais, mas eu poderia provocar um acidente. E a ausência de temor do meu coração geraria em vocês um desespero maior, porque vocês viriam uma cena horripilante, onde vocês ficariam assustados, preocupados com o meu bem-estar. Então, quando nós sentimos medo, na verdade nós estamos sendo profundamente honestos com a nossa própria história.
Agora, quando nós não sentimos medo, é porque nós já estamos numa alucinação, onde eu consigo entender que não é que as coisas sejam possíveis, mas eu consigo entender que eu estou acima de todas as coisas. Então, o medo é uma honestidade consigo. Agora, existem pessoas que têm pânico. Por exemplo, se eu tivesse pânico de altura, eu não conseguiria ficar aqui onde eu estou. Seria difícil comunicar com vocês. Se eu tivesse pânico de gente, de falar para numerosas pessoas, eu não conseguiria pregar o Evangelho, porque eu não daria conta de olhar para vocês. Se eu tiver pânico de velocidade, eu não consigo entrar no carro e me dirigir a uma capela onde as pessoas não têm condições de chegar até a matriz. Então, o pânico, ele nos encalacra. Nós ficamos encalacrados e nós vamos perdendo completamente os nossos sentidos. O meu riso se torna uma expressão de desespero. O meu choro se torna uma expressão de zombaria. A minha palavra não comunica, mas gera um transtorno enorme dentro de casa e com os familiares. Tipo assim, você está num domingo, no almoço na casa de um parente, está toda a família, de repente alguém coloca uma palavra mal posicionada, o almoço acaba, todos começam a brigar, uns ficam do lado de um, outros ficam do lado de outro, e nós não conseguimos mais comunicar. Aí começa a entrar a perturbação. Então, Joel não quer assustar a comunidade. Joel quer dizer: onde está o teu coração? Onde está os teus pensamentos? Onde está a vossa esperança? E você começa a se dar conta: eu não dou conta de voar, mas eu posso ir andando. Eu não sou capaz de falar tal situação, mas eu posso construir um meio que as pessoas entendam. E nós começamos a nos fazer entender com todas as pessoas que estão em nossa volta, porque o Evangelho é para todos, mas isso vai depender do modo como nós estamos vendo e do modo como nós estamos fazendo a leitura dos sinais, os sinais que estão diante dos nossos olhos. O dia do Senhor será um dia de graça. O dia do Senhor é um dia de bênçãos. O dia do Senhor é um dia de uma profunda alegria. É tanto que no tempo pascal nós vamos cantar: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos, porque todo o nosso ser se volta para o coração de Deus e encontra motivos mil para louvar e apresentar ações de graças. É muito bom poder levantar os braços e se render a Deus numa profunda gratidão, porque Ele é próximo do meu coração. Agora, quando nós vivemos numa experiência encalacrada, obscura, dispersa,
adversa e fria, nós temos medo, nós temos pânico e nós não conseguimos viver o dia. Percebam que parece que as horas estão cada vez mais curtas. Às vezes as pessoas falam, o dia tinha que ter 30 horas, não 24 horas. Não. As horas são perfeitas e não existe nenhum erro nelas. Agora é o modo como eu respiro a vida que flui dos instantes que nos são concedidos. E quando nós começamos a refletir vida e morte, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como se fosse um dia. Porque nós não temos um dia, nós temos instantes de graça, de bênçãos, de paz. É por isso que não pode haver nenhum tipo de preocupação com as horas futuras e nenhum apego às horas passadas, porque nós estamos no instante da graça de Deus, da bênção de Deus. Esse é o instante que Deus te concedeu para você recuperar coisas preciosas que Ele mesmo colocou dentro de você. E o Evangelho nos fala de uma experiência exitosa de Jesus. Chega um homem que está endemoniado, possesso, e o Senhor estende a sua mão, e aquela situação de possessão, ela é desconfigurada, e aquele homem passa a ter o equilíbrio de todos os seus sentidos, do modo como ele pensa, do modo como ele respira, do modo como ele toca, do modo como ele sente o sabor, do modo como ele vive, convive com os outros. Porque aquela força que o cegou e o tornou profundamente obscuro não está mais sobre ele. E ontem fui celebrar uma missa e um jovem assim de quase 30 anos virou para mim e falou assim: Frei Oslan, o céu existe. Eu falei: o céu existe. E certa vez o senhor disse lá na missa que o inferno é um estado. Mas eu morro de medo de ir para o inferno, Frei. Eu falei: mas você tem medo de ir para o inferno por quê? Por esse. Aí o bichinho começou a confessar. Eu falei: tu acha que Deus vai te mandar para o inferno por esse pecado? Aí eu comecei a conversar com ele, eu comecei a dar tempo a ele, eu comecei a acrescentar os instantes dele. Aí ele se sentiu meio que ridículo, porque ele chegou numa conclusão: nossa, Frei, não é possível que Deus esteja na altura dos meus pecados, porque os nossos pecados foram perdoados no lenho da cruz. É por isso que o Senhor, na sua infinita bondade, não construiu o inferno para aqueles que não fazem o que Ele gostaria que você fizesse. Mas você começa a viver um estado de alma obscura. Aí eu perguntei para ele: o estado de Goiás existe? Aí ele falou: existe. Eu: claro que não existe. Tu já pegou do estado de Goiás? Pega nele para mim. Tu pega nele. Nós pegamos o estado de Goiás, criamos o Tocantins
Colocamos o Distrito Federal e sobrou um pedaço de terra que nós chamamos de Goiás. É o Estado. O Brasil existe? Não, porque o Brasil é um país. Pega no Brasil. Tu consegue pegar no Brasil? Você não consegue pegar no Brasil. Agora, nós estamos num lugar. E a nossa consciência e os nossos sentidos, na verdade, não estão naquele lugar. E nós começamos a nos sentir perdidos. E nós começamos a nos assemelhar a tudo que está em nossa volta. Eu tenho vontade de tomar o sangue da galinha. Eu tenho vontade de viver como o gado. Se eu durmo numa cama ou se eu vivo como uma fera do mato, não tem diferença alguma. Aí o que acontece? Porque você está obscuro e você olha para dentro de você e você não consegue se reconhecer com o outro, não consegue se reconhecer com o próximo. Aí o que nós estamos fazendo? Fechando a divina graça que nos foi concedida. Que graça é essa, Frei? Que graça é essa? A semelhança e a imagem de Deus. Se eu convivo melhor com os animais e as feras do mato, no dia que eu ver o Senhor, eu não o reconhecerei, porque Ele não é imagem e semelhança do que eu julgo ser vida. Aí nós começamos a perceber que nós não temos mais nenhum sentido em estar assim, ouvindo um ao outro. E perguntei para o meu amigo: tu acha que o teu cachorro sabe que dia ele vai morrer? Aí ele já sabe da minha maldade? Sabe não, eu falei. E não sabe mesmo, porque o único animal que conhece o fim é o homem. Nenhum animal sabe que vai morrer, e nenhum animal pensa na morte, porque não foi dada a eles a graça de se assemelhar a uma estrutura maior. Agora o homem não. O homem olha para o céu e o seu coração se enche de esperança. O homem olha para o céu e o homem tem vontade de viver, e o homem tem vontade de alargar o tempo, porque ele sabe que um dia ele vai morrer. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. Todos. Aí você começa a construir semelhança, entendimento, a graça do Espírito Santo, a aproximação do bem que o Espírito Santo faz em nós. E nenhuma outra força pode te seduzir, te fechar e te encalacrar. Por isso, Satanás não pode entrar na vida de nenhum de vocês. Por quê? Porque vocês são imagem e semelhança de Deus. A coisa mais difícil de se acontecer na terra é uma possessão. Na verdade, as pessoas são oprimidas pelo mal. É uma sugestão que fica ali, mas ela não está dentro de você.